Boa noite. Estamos começando mais uma live no Personare. Hoje a gente vai falar de um tema que incomoda muita gente, né? Hoje a gente vai falar do seguinte: sabe quando você tem aquela sensação que você está se relacionando com outra pessoa e você está se relacionando com a família inteira dela? Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar de constelação familiar aplicada aos relacionamentos. O que acontece é que muitas vezes a gente percebe da outra pessoa, a gente começa a ver, isso é coisa da tua mãe, isso é coisa do teu pai, e a gente não percebe que a gente traz muitas das nossas questões também, da nossa ancestralidade, da nossa família para as nossas relações. Então a gente está convidando agora a terapeuta Isabela Borges, que é especialista em constelação familiar, é especialista do personagem no tema. Oi, Bela! Oi, tudo bom? Tudo bom? Gente, a Bela é maravilhosa. Já fiz constelação com ela pessoalmente, né, Bela? Assim, foi bem transformadora. Assim, algumas pessoas do personagem já fizeram. A Bela traz sempre uma visão muito bacana. E é o legal, ela vai explicar como funciona, mas no caso dela, ela consegue fazer à distância. Inclusive, ela oferece essa consulta no sistema do personagem e ela usa as cartas do tarô para constelar. Quem já fez alguma constelação familiar, às vezes tem a visão daquela constelação presencial que outras pessoas têm que participar. E o legal é que ela consegue fazer só você e ela. Então, às vezes, assim, para quem é mais tímido, né, Bela, é bem legal, assim, essa coisa de estar só você e o terapeuta. Eu acho que nem todo mundo sabe o que é a constelação familiar. Muita gente já ouviu falar. Seria legal você explicar um pouco como funciona. Tá. A constelação familiar, ela é uma terapia breve. Ela é chamada de terapia breve porque você faz uma constelação de vez em quando, né? Se você fez uma constelação, adorou, quer fazer de novo, o recomendado é que você espere alguns meses, porque o trabalho que ela faz, a liberação que acontece durante a constelação precisa de tempo. É como se fosse uma água de rio represada, e aí precisa de tempo para essa água voltar no curso natural dela e chegar no mar. Então, a gente precisa desse tempo. Por isso que ela é uma terapia breve, porque você faz uma hoje e outra, assim, bem mais para frente, na hora que você sente que você está pronto, né? Às vezes 3 meses é o mínimo recomendado, né? E ela trabalha com o campo, com o movimento oculto, que a gente chama, né? Então, ela trabalha as relações, né, pessoais que a gente tem. Pode ser, assim, como que a gente se relaciona com o trabalho, inclusive, né? Ou como que a gente se relaciona com um vício, né? Pode ser como que a gente se relaciona com uma doença. Então, não é só uma relação interpessoal, mas é como que a gente se relaciona com as pessoas, com as situações, com os acontecimentos. E ela mostra o que acontece no movimento oculto. Então, por exemplo, eu e a Carol, a gente pode ter uma relação linda, a gente saber que existe amor entre a gente, mas no oculto pode acontecer coisas que podem dificultar a nossa relação. E aí a constelação, ela traz à tona isso, né? Quando a gente coloca o nosso tema. Eu costumo falar também que assim, o campo da constelação é tanta informação, porque é o nosso campo familiar inteiro. Nele não tem morte, não tem tempo, não tem espaço. Então tudo acontece ao mesmo tempo aqui e agora, né? Então todos os nossos antepassados fazem parte do nosso campo. Eu falo que é como se fosse uma cidade de São Paulo que você não conhece, né? Alguém que nunca pisou em São Paulo tá lá, dentro desse campo, né? E quando a gente constela, é importante a gente saber aonde que a gente está, o que que a gente quer constelar agora. Eu quero constelar esse sentimento que eu tô aqui, né? E Um aonde que foco, a né, gente... Bela? Um É uma foco. terapia que você leva um foco e leva um objetivo, né? Hoje eu vim trabalhar isso, né? Ou Isso, essa, no caso exatamente. do tema que a gente está falando, ou essa relação amorosa, mas como você falou, eu vim trabalhar a minha dificuldade X na carreira, por exemplo, né? Você traz um objetivo muito Uhum. claro. Exatamente. E quando a gente sabe aonde a gente está, né, e a gente sabe aonde quer chegar, então, assim, com essa constelação, o que que eu quero? O que que eu espero que aconteça? Eu espero
Eu vou constelar minha timidez. Eu quero poder ser espontânea. Eu quero poder conversar com as pessoas sem ficar me julgando. É isso que eu quero. Então, você coloca um ponto de chegada. E a constelação é esse GPS, nesse percurso dentro de São Paulo que você não conhece. Então, ela faz esse percurso. Por isso que é importante saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, para fazer esse caminho direitinho. E um ponto legal também disso que você falou, assim, é que a gente fala muito de padrão familiar e a gente lembra dos nossos pais, é mais fácil pensar nisso, né? Pais, avós, as pessoas que a gente teve contato. Mas às vezes numa constelação, né, Bela, vem à tona uma situação de um antepassado que você nem conheceu, como se aquilo ali tivesse, né, continuando, passando de geração em geração e ainda está presente em você. Exatamente. Por exemplo, eu recentemente eu fiz uma constelação que começou com o relacionamento, né? O relacionamento que deu o start da pessoa vir constelar. E aí começou a constelação e logo a constelação trouxe a mãe, né, dessa pessoa. Logo em seguida, a mãe chamou pelo pai dela, pelo avô, né? E aí essa pessoa que estava constelando, ela na verdade ela estava refletindo o avô para a mãe ver o avô no filho, sabe? Era uma coisa meio assim. E aí no final da constelação, na hora que acabou, né? Eu perguntei para ele, falei assim: Nossa, você parece muito com seu avô. Ele falou: Eu não faço a menor ideia. Porque ele saiu de casa quando minha mãe tinha 5 anos. Então, nem a mãe sabe referências, né, de quem é o pai dela, como que é o jeito dele, né? E então esse tipo de coisa acontece. Às vezes não está tão longe assim, mas a gente não sabe da história, né? A gente não sabe a gente não sabe o que os nossos pais viveram. O que aconteceu com eles? Antes deles serem os nossos pais, eles já estavam na vida, ó, né? Já tinha uma trajetória, eles já foram pequenos, já foram filhinhos, né, de colo. E como que era ele com os pais deles? Né? Então a gente não sabe de nada, na verdade, assim, E é desse como você campo, falou, é o que sabe? está oculto, né? É aquilo É que o a que está gente não está oculto. vendo e que a gente está se relacionando com outra pessoa, não está vendo, e aquilo ali está atrapalhando as nossas escolhas, né? A gente está fazendo escolhas baseadas em questões familiares que a gente muitas vezes nem sabe que tá. E aí, Bela, eu E vi que muita tudo gente. Fala. e tudo por amor, porque na verdade, né, no caso, esse exemplo que eu dei, né, olha o amor desse neto pelo avô, né, por prestar esse serviço para o campo, né, o amor dessa mãe pelo pai, né, é um amor adoecido, né, porque é um amor dolorido, mas ainda assim é um grande amor, que precisa de todo esse movimento da vida para que as coisas se realinhem, se reencontrem, se reconciliem, né? Então é muito bonito isso. Então, antes da gente entrar nos exemplos de padrões relacionados à vida amorosa, explica um pouco para o pessoal como funciona uma sessão, né? Cheguei e vou fazer uma sessão de Uhum. constelação familiar. Como que funciona? A constelação ela pode ser feita em grupo ou ela pode ser feita individualmente, né? Em grupo fica mais fácil de explicar. Vamos supor, se a gente está aqui num grupo de 10 pessoas, alguém vai constelar. E aí, quem vai constelar dá o tema. Não precisa. Às vezes o tema pode ser oculto. A pessoa nem precisa falar abertamente qual que é o tema, né, para os outros participantes. E aí ela ou pode, né, se for escolha também fica à vontade. E aí eu peço para a pessoa falar assim, ó, então escolhe alguém para representar você. E às vezes isso acontece num grupo de pessoas que ninguém se conhece, né? Então não tem informação prévia, né, da situação. E aí quando o participante aceita representar aquele membro da família, né, ele se coloca disponível para esse campo de informações, né? E ele começa a receber informações desse campo.
Ele começa a receber no físico, às vezes pode dar uma palpitação no coração, a respiração pode mudar, pode dar vontade de andar, de deitar, de se afastar de alguém, de se aproximar. Então, essas pessoas caminham, né, pelo campo ali. Pode vir emoções, sentimentos, né? Às vezes vem uma vontade de chorar que você não faz a menor ideia da onde, né? Mas vem aquele choro, às vezes vem um sentimento de indiferença, e ainda assim é o sentimento da pessoa, né? Às vezes o representante demora para reconhecer que aquilo ali é uma indiferença, porque ele não está sentindo nada, né? Mas é exatamente o não sentir nada, né? Pode vir um pensamento, uma ideia, uma palavra, né? E aí, quem está constelando começa a assistir o movimento da família, o movimento daquele tema. E é uma coisa impressionante, assim, porque às vezes a pessoa está ali representando a mãe, por exemplo, e a mãe tem mania de, sei lá, coçar o olho. E aí o representante começa a coçar o olho. Sabe, às vezes acontece isso, assim, umas coisas bem... Na constelação individual, é a mesma coisa, né? Só a gente tem também um campo, né, onde que a gente vai trabalhar. No meu caso, eu uso as cartas do tarô no lugar desses representantes. E eu percebo as informações de cada representante tocando a carta. Então, na hora que eu toco, pode vir sensações físicas, emocionais ou mentais. É um processo muito, muito interessante, assim. E E um, e um muitas ponto, vezes... e um ponto legal, assim, que eu acho curioso, acho legal de comentar é que, assim, não tem nada espiritual, né? A Não. constelação é baseada em psicologia, o criador é o Bert Hellinger, que até faleceu na semana passada, mas aí a Bela pode até comentar sobre isso, mas a gente, quando às vezes está vendo uma constelação e participando a primeira vez, acha aquela coisa espiritual, assim, caramba, tá baixando aqui o É, espírito, a pessoa não é isso, é o campo mesmo do sistema familiar, né, Bela? Como é que é isso? Assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio. olha, ela essa captação do campo, né, vamos chamar assim, é que a gente trabalha com a fenomenologia, com o campo mórfico, né, com os acontecimentos que estão registrados nesse campo. Então, assim, não é espiritismo, tem nada a ver com religião nenhuma, né? Não, não tem. Tem a ver com o amor, tem a ver com a sabedoria, tem a ver com a solução, né? Mas não tem nenhuma instituição atrás disso, né? Esse campo mórfico, só dando um exemplo assim, ele foi descoberto com um estudo que foi feito assim, em algumas ilhas que tinham macacos de uma mesma espécie em várias ilhas. E aí, quando alguns macacos de uma ilha descobriu que se ele lavasse a batata e ele comesse a batata lavada era mais gostoso, os outros macacos em outras ilhas que não tinha contato físico nenhum aprenderam a fazer isso também. Então, Nossa, muito isso é legal. informação do campo, né? E é assim que a constelação ela também trabalha com essa informação de campo. Gente, o pessoal tá perguntando, né? Então, é isso, assim, eu posso falar como alguém que fez. A Isabela traz a questão, como ela falou, ela vai dispondo as cartas, quem é você, quem é o outro, ela vai vendo quem entra, né, naquele sistema que vai ser constelado. E a ideia, né, a técnica é que ao trazer para a consciência aquilo que está oculto, me corrige, tá, Bela? Estou me metendo aqui. Mas ao Fica à trazer para a vontade. consciência aquilo que está oculto, aquilo pode ser curado. Então, muitas vezes você na constelação você reconhece o que está acontecendo e que você não está vendo. A Isabela faz um exercício com você para aceitar aquilo e para deixar bem claro para o sistema que aquilo está sendo visto e aceito, né, integrado. E ponto Uhum. final. Saiu dali, você dá os 3 meses. Eu já saí querendo marcar a próxima, ela não deixou.
E você Às sai vezes dali. isso acontece. E aí você sai a esperar, e realmente a coisa vai se desenrolando na sua vida em relação àquilo, de uma forma que você pode. Eu gosto de anotar essas coisas que eu faço no meu processo de autoconhecimento e de terapêutico, assim, fiz constelação tal dia, com esse objetivo. Não precisa escrever muito, porque às vezes você nem se dá conta que tal situação se desenrolou e se resolveu porque você tinha constelado há 2 meses atrás. Então, às vezes, É, quando eu olho meu caderninho, eu falo, caramba, olha só, aconteceu isso, eu tinha feito tal coisa. E não um mega diário, é só uma anotação assim para lembrar que coisas eu estou trabalhando no momento. Então é bem legal, assim, acho que é uma técnica que trabalha a emoção, mas é muito simples, na verdade, de ser feita, né? Eu acho que a gente pode entrar no nosso tema, que é assim, é como que os padrões da nossa família, da nossa ancestralidade, podem afetar nossas relações amorosas, né? Os nossos relacionamentos, que alguém perguntou aí qual o tema de hoje, é esse tema, a constelação familiar aplicada aos relacionamentos. E aí, Bela, como que pode afetar, assim, e se você puder dar exemplos de padrões também é uhum, legal. tá. Olha, pode afetar de infinitas formas, né? São muitas as maneiras que isso pode acontecer. É, e é porque assim, a gente é bom lembrar que qual que é a primeira relação que a gente tem na nossa vida? É com a nossa mãe, né? A segunda é com o nosso pai. Quando a nossa mãe nos apresenta nesse campo, né? Ela nos apresenta para o nosso pai, né? E aí a gente começa a descobrir que o bebê, quando ele nasce, ele nem sabe que ele e a mãe são dois, né? Demora para saber que eles são dois, né? Tem essa união muito forte com a mãe. E aí, a primeira pessoa que abre o mundo dessa criança é o pai. Então, a maneira que a criança se relaciona com a mãe e com o pai, e como que esse casal se relaciona, acaba se tornando um modelo, porque é esse a primeira lição que a gente tem de relacionamento, é o relacionamento dos nossos pais e o nosso relacionamento com eles. E pode acontecer uma infinidade de coisas, né, nessas relações, né? Pode acontecer, por exemplo, do casal, assim, ele, por algum motivo, ter alguma desarmonia, alguma dificuldade, e a mãe. É bom lembrar, gente, que tudo isso acontece com um amor que está doente, né? A mãe, ela pode, sei lá, ela tem um relacionamento que ela se sente desrespeitada pelo marido, ou às vezes até violência, acontece algum tipo de violência, ela se sente de alguma maneira ameaçada pelo parceiro. A tendência é que ela não queira apresentar o filho para o pai, né? Então, isso é um movimento interrompido que a gente chama, né? Então, aí, por exemplo, se é um filho, né, que a mãe ela não faz esse movimento natural, esse filho ele pode ter assim muitos conflitos com o pai dele, porque o pai nunca entrou na história, né? Então ele pode querer entrar no lugar do marido da mãe, né? E às vezes o pai tá lá, tá vivo, tá presente, tá casado, né? Estão vivendo no mesmo teto, mas o filho nesse campo ele acaba entrando numa disputa com o pai, né? Então, aí depois que ele cresce, como que ele vai arrumar um relacionamento se ele já tem esse relacionamento com a mãe? E aqui a gente não está falando de incesto, não está falando de nada disso, Nada né? é concreto, é tudo no sutil, né? Ele No nem campo, percebe que ele está querendo assumir o papel do pai, né? Assim, é não, inconsciente, né? Aquilo que a gente falou, é tá oculto. inconsciente. Exatamente, né? E às vezes acontece isso, assim, por exemplo, aí se a criança, se ela vê muita briga entre o casal, ela pode tomar um partido, né? Ela pode
Agora também, recentemente, teve uma outra. Foi engraçado, você me chamou para fazer essa live, apareceram várias constelações de relacionamento para fazer. E É o numa campo. delas, é o campo. E numa delas, né, o pai, assim, ele fez a mãe sofrer muito. E aí a filha tomou as dores da mãe. Pra ali na constelação ela falar, pai, eu te amo, foi assim, nossa, ela teve que mover montanhas, porque ela achava que isso era errado. Porque o filho, é assim, a gente precisa viver numa triangulação com os nossos pais, né? Tem o pai, a mãe e o filho. Às vezes o filho, e é bem mais comum do que a gente imagina, às vezes o filho ele entra no meio dessa relação. Às vezes são os próprios pais que chamam o filho para entrar no meio entre eles, né? E às vezes é o filho que quer ir salvar o pai ou a mãe, né? Então, quando esse triângulo vira uma linha reta, acontecem muitos problemas futuros em relacionamentos, né? Porque aí, no caso dessa moça, né? Ela colocou os óculos da mãe para olhar o pai, né? Então, ela olhava o pai assim com toda a dor da mãe, né? Então, como que ela podia gostar dele se ele fazia a mãe sofrer daquele jeito? E aí, E aí, Bela, ela vai projetar isso para as relações dela, né? Não necessariamente pode, ela para com quem ela está se relacionando, né? é, no caso, né, dessa pessoa, ela ficava tentando salvar os parceiros dela, né? Como se ela tivesse que salvar, porque ela queria salvar a mãe dela, né? Do relacionamento com o pai. E aí, na hora que ela saiu dessa linha reta, e aí ela pôde olhar o pai só como pai, e a mãe só como a mãe, ela olhou e falou: Meu pai é incrível, meu pai é lindo, né? Porque ele, como pai, realmente, né? Tudo de bom, né? Ele, como marido da mãe, não interessa, assim, é uma relação muito grande dos dois. A criança, o filho é muito pequeno para intrometer, entendeu? Então, o nosso lugar é ficar no lugar de filho. A gente não pode entrar nos assuntos deles, né? Então. E Assim a gente esse, se relaciona muito melhor na vida. e esse é um exemplo, né, Bela? Mas tem várias formas como esse sistema podem estar, como esse sistema pode estar influenciando as nossas relações, né? Esse é um exemplo que aí você Muito. repete aquilo na sua relação. Teve algumas dúvidas que as pessoas mandaram. Teve uma no Instagram que o pessoal mandou que é: sempre tive dificuldade de me relacionar com homens por causa da ausência do meu pai. O que eu posso fazer? Essa pessoa já até não está nem tão oculto, né, a questão. Tá, Aham. tá bem, ela entende bem qual é a questão, se é ela ou ele, eu não sei. Mas como que seria um caso como esse, que já está bem percebido pela pessoa, assim? Olha, o que que acontece? Às vezes o pai, nesse caso, né? Assim, o pai é ausente. Ele, sei lá, a mulher engravidou, ele nunca apareceu, né? A criança nem conheceu o pai. Vamos pegar um exemplo assim. É, se a gente como a gente recebeu a vida do nosso pai e da nossa mãe, independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer, eles deram a vida pra gente. O nosso problema é quando a gente começa a julgar os nossos pais, né? Então, ai, mas o meu pai foi embora, meu pai não quis saber. E aí, e assim, aqui no mundo visível, né, é super compreensível essas dores. Não é que elas não são válidas. A gente, a gente vive isso mesmo, né? É dolorido você não ter o colo do teu pai. Porém, você como adulto que pode olhar como adulto para a situação, né? Você pode olhar e falar assim, bom, então apesar de tudo, pai, muito obrigado, você me deu a vida. Na hora que a gente faz essa reverência, que entende que se o pai foi embora, sabe, o motivo que ele fez isso, não cabe a nós julgar.
qual que é a dificuldade que ele tem na vida para dar as costas para esse filho, né? Às vezes ele também não teve uma presença do pai na vida dele, né? E se a gente for pensar, A gente não sabe o que que ele passou também, né? O que que não ele sabe. reproduziu ele é. O meu tio, ele tem 70 anos, por aí assim. Ele fala assim que ele é da geração da asa de frango. Eu adoro essa definição dele, porque ele fala assim, porque quando eu era pequeno, a gente fazia almoço, sobrava asa de frango. Pra mim, que era o caçula, ia comer o pedaço que sobrava do frango, né? Aí ele cresceu, aconteceu toda uma revolução na sociedade. Ele aprendeu que ele tinha que dar o melhor pedaço para o filho. Então ele continuou comendo a asa de frango, ele não passou para o pedaço mais nobre, né? Então, eu adoro essa definição dele, porque é mesmo, assim, é uma transformação muito grande desse olhar de como relacionar com o filho. Hoje, os pais estão descobrindo que eles podem pegar o filho, beijar, colocar no colo, fazer naná e cuidar. Antes, eles nem sabiam que eles podiam fazer isso, né? Nem tinha esse trejeito, não aprenderam isso com os pais deles, né? Então, enfim, a gente está vivendo uma mudança muito grande e a gente não tem noção do que aconteceu com os nossos pais quando eles eram pequenos, muito menos com os nossos avós, né? Para saber o que eles aprenderam, o que eles passaram, né? Para hoje a gente estar aqui, né? Então, nesse caso, provavelmente, quer dizer, tem que fazer um exercício ali da constelação, fazer uma prática de constelação para que essa pessoa possa identificar, aceitar, né, essa ausência e respeitar essa ausência, entender que ela não sabe o que essa pessoa passou, como você falou, mas isso num processo terapêutico é muito mais fácil do que só racionalmente ela fazer isso, né? Exato, exato. Mas o movimento, realmente é o que você falou, ele é muito simples, né? Ele é muito simples. Na hora que a gente olha para os nossos pais, agradecidos mesmo pela vida que eles nos deram, né? Porque se hoje a gente está aqui falando, né, vivendo essa vida, é porque a gente nossa, a gente aprende muita coisa. A gente aprende o não julgamento, né? Por exemplo, é uma coisa que quando eu comecei a entrar em contato com as constelações, foi a primeira coisa que eu aprendi, sabe? Para mim, assim, na minha vida, em tudo quanto é situação, assim, é não julgar. A gente precisa tomar um cuidado, né? Aí isso já também leva a gente para uma compaixão, né? A gente entra numa cadeia de elos muito bons, né? Muito bonitos, assim, porque aí a gente é muito mais tolerante com o outro, né? E aí a gente pode se relacionar melhor, porque a gente não está aqui julgando o outro, a gente está acolhendo o outro, né? Assim como a gente acolheu nossos pais, aí, e se a gente pensar que nós somos metade pai e metade mãe, né? Se eu falo assim, nossa, o meu pai, ele, sei lá, tem um negócio aqui que eu não gosto dele. Eu tô falando isso para as minhas células também. Eu tô falando, eu É. não gosto de mim. Eu não gosto de mim. E aí, Né? E aí, inconscientemente, eu acabo fazendo escolhas relacionadas a essa parte de mim que eu não gosto também. E aí eu vou refletir isso em relacionamentos ou em alguma área da vida que vai refletir uma parte de mim que eu não gosto, no final das contas, né? E que eu preciso aceitar. exatamente. E isso que você falou é muito interessante. Tem dois filmes que eu acho que retratam muito bem essa questão para quem quiser aprofundar, assim, no conceito da constelação. A gente vai botar links com artigos da Bela no final, que explicam melhor. Mas tem dois filmes. Um é aquele da Pixar, que é Viva a Vida é uma Festa. Quem não viu, ele mostra uma grande constelação, uma situação lá atrás de um antepassado que não foi aceita pela família. E aquilo volta a aparecer na família para ser aceito. É bem interessante. E o outro filme é a história da Jane Fonda, aquela atriz da década de 80 fez vídeos de ginástica e tal, uma atriz hoje mais velha, e que ela fala como que foi o processo de cura dela ao reconhecer justamente isso. Como os traumas dela eram, por muitas vezes, não entender o que os pais tinham passado para serem daquele jeito.
para ela ter sido tratada como ela foi tratada na infância e na adolescência, ela teve que resgatar a história passada deles para, na verdade, ter uma grande compaixão por quem eram os pais dela, o que eles tinham vivido, e aí ela aceitar aquilo dentro dela, o que ela tinha construído, o que ela construiu depois disso. Então, eu acho que são dois filmes bem interessantes, assim, para ilustrar. E, Bela, já vai explicando como é que é o exercício. A gente precisa ter papel, como que é? Olha, a gente pode fazer com qualquer objeto que esteja perto de nós, né? Na verdade, eu vou pedir assim para alguém escolher em volta de você um objeto que possa representar o seu pai e outro objeto para representar a sua mãe. Você nem precisa sair do lugar, é só você olhar o que está à tua Tá, volta e ver o seu pai e a sua mãe, né? Em tá. Já algum escolhi aqui objeto os que meus. represente. Eu já Vai ser um escolhi aqui. exercício, tá, vai ser um exercício bem simples, mas ele é muito lindo, ele é bem impactante. E esse exercício que a gente vai fazer é voltado para as relações, né? Relações também amorosas e essa é uma dúvida que o pessoal mandou aqui. Olha, se a gente pensar aqui, né, a gente tem como base os relacionamentos com os nossos pais, né? Sim, vai refletir. O objetivo é esse, né? Mas a gente vai falar com a nossa fonte mesmo, que é pai e mãe. Então, Então tá. mas é para refletir na maneira de se relacionar. Então, eu vou pedir para cada um relaxar, respirar fundo, se preparar para esse momento. E aí você vai olhar para o objeto que representa a sua mãe. Observa como que você se sente diante da sua mãe. Que sentimento que vem? Como que você olha para ela? Como que você se sente olhado por ela também? E aí você vai falar para ela assim: sim, eu aceito tudo do jeito que fui. Pode falar mentalmente ou. Pode falar em voz alta, Tá, porque se for possível, né, fala em tá. voz alta. Então, gente, me perdoem que eu vou falar também o que eu tô fazendo aqui. Então, como é a frase? Sim. Sim, eu aceito tudo do jeito que fui. Sim, eu aceito tudo do jeito que foi. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você passou. E apesar de tudo, E apesar de tudo, você me deu a vida, você me deu a vida, plenamente. plenamente. Eu só tenho que te agradecer. Eu só tenho que te agradecer. Sente como que isso reverbera. Então, agora a gente vai olhar para o nosso pai. E aí a gente vai falar para ele assim: meu querido pai, Meu querido pai, muito obrigada pela vida muito obrigada pela vida que você me deu junto com a minha mãe. que você me deu junto com a minha mãe. Eu não sei pelo que você passou, Eu não sei pelo que você passou.
E talvez se fosse comigo, E talvez se fosse comigo, eu não teria feito tão bem como você. eu não teria feito tão bem quanto você. E eu digo sim a tudo o que aconteceu, E eu digo sim a tudo que aconteceu, do jeito que foi. do jeito que foi. E agora a gente olha para os dois e a gente fala assim para eles: eu fico aqui no meu lugar de filha Eu fico aqui no meu lugar de filha e deixo com vocês o que é de vocês. e deixo com vocês o que é de vocês. Não tem como eu me intrometer. Não tem como eu me intrometer. Eu sou muito pequena para isso. Eu sou muito pequena para isso. E eu aceito a história de vocês E eu aceito a história de vocês do jeito que ela é. do jeito que ela é. E a gente respira fundo. Podemos abrir os olhos, quem tiver de olho fechado. O pessoal estava E comentando aí? aqui que é emocionante. Acho que o pessoal teve gente que chorou. Pessoal, podem comentar com a gente o exercício, tirar dúvidas também. Coisas que são muito interessantes da gente perceber, né? Na hora que a gente olhou para o nosso pai e para a nossa mãe, que sensação que veio sobre o tamanho deles, né? Porque pode ser que a pessoa tenha sentido como se ela fosse maior do que o pai ou a mãe, ou às vezes pode ter sentido como se os pais fossem gigantes ou do mesmo tamanho. Isso mostra como que está a hierarquia da família, né? Porque a gente como filho, a gente é menor do que os nossos pais. Se a gente está vendo os nossos pais menores do que a gente, está acontecendo uma inversão nessa hierarquia. E aí a vida fica muito pesada, porque não tem como a gente ser maior do que esses gigantes que eles são, né? Eles que nos deram a vida, como é que a gente vai ser maior que isso, né? Então é muito interessante perceber isso, perceber os sentimentos que vieram, né? Se foi fácil, se foi difícil, se, enfim, tem várias nuances que observa aqui o que te chamou a atenção. Observa o que te chamou a atenção, igual você viu no objeto alguma coisa muito importante, que você falou, nossa, mas é esse objeto aqui para representar minha mãe, porque tem tudo a ver, né? Então, e o que é que tem esse a ver, né? É agradável, é desagradável? O que você olhou e falou, isso daqui é minha mãe mesmo. Perfeito para eu escolher esse objeto para representá-la, né? Assim como é perfeito a nossa escolha pelos nossos pais. Não é à toa. Para mim é muito claro isso, é o filho que escolhe os pais, né? A gente que escolhe. E a gente escolhe na medida certinha para a gente aprender o que a gente se propôs de vir aprender, né? Então, é tudo Ah, muito perfeito. isso alivia tantas mães, Bela. Porque a gente vai falando de padrão, de relação, aí vai caindo aquela culpa, assim, me vestindo inteira, pensando nos meus filhos. Ai, que eu errei. Eu já vou marcar a constelação deles para amanhã. Então você fala assim, eles escolheram porque eles estão passando por isso. Ai, que delícia, a culpa vai dar uma aliviada. Tem uma pessoa que comentou, é um rapaz, é o Teide. Ele, coincidentemente, encontrei nos objetos qualidades que tinham relação com eles. Uma vela representando meu pai e um café representando minha mãe. Eu achei bem interessante, assim, que foi o que aconteceu comigo também. A minha mãe, eu escolhi um lápis, assim, né? Eu tava aqui e a minha mãe sempre escreveu muito bem.
eu fiz toda uma conexão da questão da minha escrita com ela também. Então, foi a mesma coisa que você sentiu aí. Deixa eu ver aqui os outros comentários. A Luciana Ramalho comentando aqui que é editora também, trabalha aqui no Personare. A Lu comenta que o meu pai tinha o mesmo tamanho que eu. Aí eu acho que é um ponto legal de você comentar, porque pode ser exemplo para muita gente, né, Bela? Esse da Lu. Quando isso acontece, pode estar trazendo o significado de você ver o pai do seu tamanho, você está entrando um pouco no lugar da mãe, né? Porque os pares, eles são do mesmo tamanho, né? Então, pai e mãe é do mesmo tamanho, o filho é menor, avós são maiores, né? E são pares. Quando acontece do mesmo tamanho, né? De alguma forma, pode estar trazendo isso, de estar ocupando o lugar da mãe ou do pai, né? Enfim, isso pode acontecer por uma infinidade de motivos, né? De querer cuidar como parceiro, né? Do nosso pai ou da nossa mãe. Uma outra que eu achei interessante para a gente comentar, a última aqui para a gente fechar, que a gente já está aqui também no tempo da live, eu escolhi um objeto mais alto para ser meu pai e minha mãe um objeto que estava abaixo. Acho que isso é bem interessante também da gente comentar. Quer dizer, o pai como uma Sim, importância maior, seria isso? seria, pode ser. Mas, por exemplo, se o pai e a mãe a gente vê maior, mas o pai é maior ainda, o pai é um gigante, né? A mãe é grandona, meu pai é um gigante, por exemplo, né? É, tá, tá tudo certo, sabe? Você se vê menor do que eles, né? Mas ali pode estar trazendo uma informação de que assim, que o pai, ele tem assim uma importância muito grande na vida do filho, né? Tem esse reconhecimento assim de grandiosidade mesmo. E isso é muito bom, porque a gente pode sentir coisas diferentes pelo nosso pai, pela nossa mãe. A gente pode ter muito mais afinidade com um do que com o outro. O problema é que, assim, por exemplo, se o pai é grande, mas a mãe é menor que eu, então aí significa que eu não estou assim dando o devido valor para para esse ser, para a grandeza que ela é, né? Tem aqui alguma crítica, tem algum julgamento, tem alguma, às vezes pode ser que, sei lá, a mãe ela passou a vida doente, né? Então tem uma coisa de fragilidade, olha para a mãe como se ela fosse frágil, né? E às vezes a mãe passou a vida inteira na cama doente, e é uma fortaleza, né? É uma coisa assim que a gente fala uau, né? Então varia muito, é um o tamanho físico, condição de saúde, enfim, tem muitas coisas que não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um lugar mais profundo, assim, né? E Bela, como é que você sugere que o pessoal use esse exercício agora depois da live? Assim, faça anotações ou refaça de repente amanhã? Como é que você sugere para depois do exercício refletir essa relação pai e mãe, projetar isso para as relações que está vivendo? Observa, assim, a constelação, ela não é uma coisa assim que você precisa repetir. Esse exercício Tá. que a gente fez aqui, ele, por mais simples que ele tenha sido, né, ele já foi. Quem que fez esse exercício? Quais são essas pessoas que estão junto da gente para fazer exatamente isso agora? Não foi por acaso, né? Então, tá feito, né? A constelação, ela tem isso, né? Já tá feito. Quer reforçar, quer fazer esse movimento novamente? Pode, mas o que a gente fez aqui já tem a validade do que foi feito. Se sentiu alguma dificuldade, olha para essa dificuldade,
né? Olha para o que foi difícil. É, e tenta perdoar e tenta sair do julgamento, sabe? Sei lá, sentiu alguma coisa com a mãe, né? Pode ir falando isso, né, mentalmente, né? Tipo, mãe, apesar de você ser desse jeito, eu te amo e eu te reverencio, né? Enfim, isso daí vai ajudando a diluir, sabe? A gente permitir que o outro seja do jeito que é, né? Isso ajuda demais. E Sim. quando a gente faz isso com pai e mãe, tem um sabor muito especial. Faz uma Porque é diferença como muito você grande. falou, a gente está curando e aceitando partes da gente, né? Que estão dentro da gente, que de alguma forma a gente está negando e isso está se refletindo na nossa vida. Às vezes em autossabotagem, às vezes em escolhas negativas, né? Então, eu É, acho que é muito útil, assim. E eu queria deixar isso. Eu acho que o exercício, Bela, eu queria te agradecer. Eu acho que a constelação tem toda essa força que ela pode ser muito mais profunda, mas um exercício, a gente já entende o potencial da constelação fazendo um exercício como esse. E, pessoal, a Bela deu um presente para todo mundo que está assistindo a live. Ela oferece uma consulta de constelação familiar no sistema do Personare. E ela ofereceu para o pessoal da live um código, um desconto, Live Personare, até 4 de outubro, que é 20% de desconto numa consulta com ela. Então, quem quiser fazer a consulta mais profunda, fazer a constelação mesmo, alusão das cartas do tarô, você pode fazer e no sistema do Personare com 20% de desconto. A gente vai botar o link direitinho, o pessoal pediu para eu explicar que você, no sistema, o código que você bota no final, então você agenda a data, você bota os seus dados e no final aparece o campo do código antes de você pagar, então não estranhe no final. E aí você bota a live Personare que vai calcular o desconto. Mas se você tiver dúvidas, você pode escrever para a gente, pode escrever para atendimento@personare.com.br ou mandar uma DM por aqui. Queria te muito agradecer, bom. Bela, foi ótimo. Olha, foi uma live incrível, acho que foi muito esclarecedora, muito prática. Bela, quer falar alguma coisa Gratidão, cara. final? Alguma. Quero te Deixar. agradecer imensamente, porque eu falo isso, eu sou fã do Personari desde 2004, quando ele foi para o ar, e muito tempo depois que a gente se conheceu. E para mim é um presente enorme, é uma honra estar aqui no Personari junto com todos dessa equipe maravilhosa. Gratidão pelo convite da live, adorei, foi ótimo. Boa noite, até quinta que vem. Como sempre, eu não me apresentei. Vou me apresentar no final da live. Eu sou a Carolina Sena, sou uma das sócias fundadoras do Personari e o meu papel aqui é ser essa voz de vocês, ser a voz do público, ajudar a trazer para o prático, ajudar a vocês colocarem em prática a missão do Personari, que é inspirar a transformação positiva na vida das pessoas. Eu prometo que da próxima vez eu me apresento no início. Boa noite.